Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela tua vida, pela vida da tua parentela, da tua descendência, em nome de Jesus. Já dê um glória a Deus pela minha vida, porque cada vídeo que eu gravo, eu sempre peço a Deus que a palavra faça o efeito necessário no teu coração, na tua casa, na tua família, porque a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra de Deus nos revela que aonde estão 2 ou 3 na mesma concordância, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Então, se você ouve esse vídeo, isso concretiza que você está em concordância com a palavra de Deus, porque você a conhece. Então, o Espírito Santo de Deus se faz presente entre nós. E o Espírito Santo é daquele que nos criou os céus e a terra, a nossa vida, é dono do nosso fôlego, dono. Imagine só que virtude, que alegria sabermos, né, que o nosso Criador é dono de nós. Ele é dono de nós somos filhos, criaturas. Glória a Deus, né? Então, agradeça a Deus sempre quando orar, ore por mim, porque por ti eu tenho orado, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero deixar uma mensagem que está escrito na Bíblia. Por favor, pegue a sua Bíblia aí em casa e vamos ler junto, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai entendendo, né, o propósito de Deus que veio através da palavra dele para nos abençoar. O propósito de Deus é cada vez mais abrir a nossa visão, abrir os nossos olhos, para que entendamos como devemos andar, o que devemos fazer, né? Como devemos agir na presença dele, aquele que determinou caminhar em direção ao alvo que é Jesus Cristo, né? Ele precisa, eu e você precisamos sim entender e saber como devemos sermos disciplinados na palavra de Deus para que a gente faça a vontade do nosso eterno Pai. Porque a cada dia precisamos, meu irmão, de maturidade espiritual para não ficarmos errando na presença de Deus. Porque aquele que peca, Deus, a palavra dele nos diz, que nos revela que ele abomina o pecado, ele ama o pecador, mas o pecado ele não gosta, ele não se agrada de pecado. E veja que uma palavra que sempre está guardada no meu coração é aquela passagem de Maria Madalena, da mulher samaritana, quando tem um encontro com Jesus. A mulher samaritana, Jesus pede, desculpe, para ela buscar o marido. Ela diz que tem 5, mas não são maridos dela. Então ali ela revelou um pecado, né? Ela não teve vergonha, porque, meu irmão e minha irmã, não é vergonha você revelar seu pecado, não, porque todos nós temos uma raiz do pecado. Vergonhoso é você continuar pecando e dizendo que é filha de um grande e eterno Deus. Amém? E quando Maria Madalena também chega na presença de Jesus, ela é notada pelaquele, né, adultério, pelaquela prostituição, mas o que é que Jesus fala com ela? Vais e não peques mais. E ali Maria Madalena retoma uma nova trajetória na vida dela, né? Ou segue uma nova trajetória sem voltar àquele passado, né, que desagradou a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, isso serve para mim e para você. Se a gente pecou, a gente está tendo hoje essa oportunidade de revelar esse nosso pecado a Deus, de deixar esse pecado para trás e seguir em frente com Jesus, com o Espírito Santo daquele que nos criou, que nos gerou, que nos dá vida todos os dias, que nos dá fôlego para a gente estar aqui, né, falando, para a gente estar, em nome de Jesus Cristo, tendo força para cada dia sermos abençoados com um novo tempo. Amém? Então, examine aí, leia, estude a tua Bíblia, né, em Provérbios 12, no versículo 1, que diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. Meu irmão e minha irmã, é para mim, para você, para todos nós que muitas vezes acha que a correção veio para nos machucar, nos magoar, para acabar com a nossa vida. Não, meu irmão, olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus e veja que o mandamento diz que o que ama a correção, ama o conhecimento, mas aquele que rejeita a correção, ele é brutal. Aí eu te pergunto, você é um homem bruto, uma mulher bruta, ou você é um homem ou uma mulher de conhecimento, né? Então, basta eu e você
nos tornarmos verdadeiros adoradores, humilde, com coração aberto para dizer: eis-me aqui, Senhor, para a tua correção. Quando Deus usa um servo dele, um profeta dele, para dentro da palavra dele, nos corrigir, porque não é qualquer correção que devemos receber, a correção que esteja dentro da palavra de Deus. Se eu estou fazendo algo que está fugindo da palavra de Deus, de um servo de Deus, de um adorador de Jesus Cristo, está fugindo do mandamento, né, do meu maior exemplo, o meu maior pastor, que é Jesus, então eu preciso aceitar e glorificar Deus, porque Deus lembrou de mim, mandou alguém para me mostrar na palavra dele que eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever as minhas atitudes. Então glorifico a Deus, meu irmão e minha irmã, pela tua vida que me trouxe um novo conhecimento. Amém? Uma nova correção. Quem anda comigo, quem me conhece, sabe que eu sempre digo assim: eu te dou liberdade para você me corrigir na palavra de Deus. Eu agradeço a Deus mesmo, de verdade. Deus conhece o meu coração, sonda meus pensamentos, que todos os dias eu louvo a Deus pela vida daquele que me corrigiu na vida, que me ajudou a enxergar, né, a enxergar o caminho melhor, a enxergar as coisas de Deus, a palavra de Deus, o mandamento do meu eterno Pai. Quem me conhece sabe verdadeiramente o que eu estou falando. E aqui no capítulo 13 do próprio livro Provérbios, diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Veja, meu irmão e minha irmã, quando o seu pai, quando a sua mãe te corrigir, você deve agradecer a Deus e ouvir o teu pai, porque a palavra de Deus está dizendo aquele que ouve a correção do pai. O pai, a gente sabe, né, como um filho, a gente sabe que o pai ele é mais centrado, ele é mais, muitas vezes a gente diz assim: meu pai é muito duro na correção, na forma de falar comigo, mas não, meu irmão e minha irmã, é porque ao pai é dado uma autoridade, sim, né, para com os filhos. O pai, ele corrige porque ele ama. O pai, ele corrige porque ele quer que você seja um homem ou uma mulher digna. E se você não aceita a correção do teu pai, você não tem promessa de um bom filho, porque a Bíblia nos revela que nós, como um filho, a gente deve obedecer sim ao nosso pai, né? A gente não pode de jeito nenhum ficar aborrecido com o nosso pai porque ele nos corrigiu. Quando a gente está em fase de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado, a gente precisa muito ouvir, porque o nosso pai e nossa mãe têm uma experiência. É por isso que quando você foi gerado, teu pai já era nascido em condição de te gerar. Então ouça o teu pai sim, que é mandamento do nosso eterno Criador. Quem obedece, quem ouve o Pai, está obedecendo ao nosso Criador. Senhor Jeová Deus, que criou todas as coisas e é dono de tudo, de toda a ciência. Amém? E aqui no próprio capítulo 13, só que agora no versículo 24, diz assim: o que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Olha aí, pai e mãe. Mas o que ama, desde cedo castiga. Veja, mãe e pai, você que tem negligenciado essa autoridade, esse conselho, essa orientação que Deus deixou aqui na Bíblia, revelando a você o que você deve fazer. Se você negligencia, você demonstra que não ama o teu filho. Porque quem ama castiga sim, quem ama corrige sim. Se você é daquele que não quer se preocupar em educar o seu filho, você diante de Deus, você já está pecando, você já está errando. Porque você está lançando o teu filho, a tua filha, no abismo. Porque ele não tem maturidade para discernir, para saber o que é certo e o que é errado. Ele depende totalmente, exclusivamente, pai e mãe de vocês, para orientar, para disciplinar sim, para educar os teus filhos. Tá bom, filho? Tá bom, pai e mãe? É a palavra de Deus que nos traz a revelação. Não sou eu aqui que estou falando de mim mesmo, mas a palavra de Deus está aqui registrado na Bíblia. Você que tem Bíblia em casa, você pode conferir. Vou só relembrar. Capítulo 12 de Provérbios, no versículo 1. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 1 também. E o 24. E agora eu vou deixar para vocês o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1, que diz assim, 1, 2,
Diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Veja, a gente vê muitos pais hoje negligenciando a educação dos seus filhos, falta de tempo, na correria, e aí buscando o que muitas, né, que não são, tem suas exceções, ter e ter e ter. E esquece do ser, da sua casa, do seu filho, da disciplina, da educação, do acompanhamento. E termina, meu irmão, perdendo talvez uma dignidade do filho, perdendo o nome da família, os princípios e valores, porque aquele que não tem tempo para passar, não tem tempo para perpetuar, né? E aí a gente vê que é melhor o bom nome do que a prata e o ouro que você tanto corre, tanto busca. Amém? Que fique a palavra de Deus fixada no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus.